grandezas da rotação. A rotação, ela caracteriza por ser cíclica. Na primeira volta é tudo novidade. Na segunda já é repetição. A terceira também é repetição. A quarta, repetição. Quer dizer, então surge o conceito de repetição. Repetição é chamado de frequência. A frequência é a letra F ou a letra grega Ni. A letra grega Ni é muito usada para o som e para a luz, porque tudo que é periódico usa o conceito de frequência. Então, frequência é o número de ciclos dados, ocorridos, completados em o tempo de uma unidade. Uma unidade de tempo. Que unidade de tempo? Qualquer unidade de tempo. Pode ser segundo, minuto. Se a unidade de tempo for segundo, unidade segundo, a frequência é em hertz. Hertz, nome de um cientista, sobrenome da família dele, foi dada o nome para a frequência do sistema internacional, que é o número de voltas de ciclos por segundo, chama de hertz. Se a unidade de tempo for o minuto, aí é chamado de RPM. RPM, rotações por minuto. A conversão é o tempo. A conversão é tempo, frequência de RPM para Hertz ou de Hertz para RPM é a conversão da base de tempo, porque para Hertz aqui é 1 segundo, para RPM aqui é 60 segundos. Então a regra é muito fácil. Se você tiver a frequência em RPM e você quiser obter a frequência em Hertz, você divide esse número que você tem de frequência em RPM por 60. Porque rotação por minuto, 1 minuto, 60 segundos. Aí fica 1 sobre 60 e a rotação por segundo, que é o Hertz. Então é só dividir por 60, beleza? Então, exemplo. F é igual a 3.600 RPM. O motor de um carro está girando a 3.600 RPM. Como é que eu faço para achar a frequência em Hertz? Você pega esse valor e divide por 60. Aí vai sair em Hertz. Vamos fazer aqui. 3.600 dividido por 60 dá 60 Hertz. Beleza? E para fazer o contrário, se você tiver a frequência em Hertz e você quiser a frequência em RPM, o que você tem que fazer? Multiplicar. Então vamos pegar um exemplo. Frequência igual a 120 Hz. Como é que fica em RPM? É muito fácil. Você pega esse valor aí e multiplica por 60. Aí vai sair em RPM. 120 vezes 60, 7.200 RPM. Beleza? Fácil, né? Outro conceito é o período. Período é o tempo. É o tempo, é o ΔT, é o intervalo de tempo para completar um ciclo. Tudo quanto é coisa que é repetitivo também tem o período. É para completar um ciclo ou
uma rotação. Beleza? Então, período é T maiúsculo. É o tempo. O intervalo de tempo para completar uma rotação, uma volta completa. Beleza? Então, você pega ali, está aqui. O corpo está aqui, ele vai girar em torno desse ponto. O tempo que leva para ele dar uma volta completa. Tranquilo? Então, essa é a ideia. Agora, vamos ver a relação entre a velocidade angular ômega, que é delta sobre delta t, porque é deslocamento pelo tempo que demora, essa fração, essa razão, essa taxa para ver a rapidez com que é feito o deslocamento, é velocidade. Agora aqui é deslocamento angular, porque está girando, sai daqui e vai girar, né? É ou não é verdade? Esse é o delta θ. Uma volta completa, 2π radiano, ou 360 graus. Pode dar, sei lá quantas voltas, num certo tempo. Então, é a velocidade angular. Agora, a velocidade angular, a unidade é radiano por segundo. E como é que eu relaciono? Porque se tem deslocamento, tem ciclos. Então, qual é o deslocamento angular de um ciclo completo? Uma volta, né? Ora, delta θ de uma volta é 2π radiano. Então deve dar para relacionar velocidade angular e frequência e período perfeitamente. Olha lá. Uma volta completa, o deslocamento é 2π. E o tempo para dar uma volta completa é chamado de período. O período é o delta t de um ciclo. Então veja só para você ver. Delta θ sobre delta t. Se for em uma volta, né, em um ciclo, o que vai acontecer? Eu vou trocar o delta θ por 2π, que é o correspondente deslocamento por uma volta. E o tempo de uma volta é chamado de período. Então, a velocidade angular ômega e o período, que é o tempo para dar uma volta, tem esta relação. Agora, e se eu pegar o ômega, que é delta θ sobre delta t, aqui uma unidade de tempo. Em uma unidade de tempo vai dar um certo número de ciclos. A frequência, você pode escrever que é o número de ciclos é n dividido pelo delta t de uma unidade. E o deslocamento angular para uma volta é 2π. E para n voltas? Bem, então ômega é delta θ sobre delta t. Agora, se eu for olhar para uma unidade de tempo, então nós temos aqui para n voltas, que o delta θ é n vezes 2π. E o delta θ de n voltas dividido pelo tempo de uma unidade de tempo, vamos trocar aqui o delta θ por n vezes 2π, dividido pelo delta t de uma unidade, intervalo de tempo de uma unidade. E o número de voltas, número de ciclos pelo tempo de uma unidade é a frequência. Então, vai ficar 2π vezes a frequência é o ômega. Então, a relação entre a frequência angular, velocidade angular e o período é 2π sobre o período ômega. E entre a frequência angular, também chamada de velocidade angular, e a frequência propriamente dita, que é ciclos por unidade de tempo, é 2π vezes f, é o ômega. Certo? Agora, deve haver uma relação entre a frequência e o período. A velocidade angular é
2π vezes a frequência. E também é 2π sobre o período. Então, igualando uma com a outra, 2π vezes a frequência é 2π sobre o período, 2π de um lado, 2π do outro, tchau, 2π, e a frequência é o inverso do período. Então, essa é a ideia da frequência ser o inverso do período. A frequência é o inverso do período. Inverso, então, quer dizer, 1 sobre. Beleza? Então, essa é a ideia. Agora, e a aceleração angular? Sim, porque o movimento circular pode ter variação. A aceleração angular é indicado pela letra grega alfa, alfa minúsculo. É a taxa da variação da velocidade angular, variação da velocidade angular em relação ao tempo. Então, alfa é delta ômega sobre delta t, quando eu tenho variação de velocidade angular. Alfa, então, é ômega final menos ômega inicial, dividido pelo t final menos o t inicial. As equações do MCUV, que chama movimento circular uniformemente variado, são análogas ao MRUV. Então, são análogas ao MRUV. Então, não tem o sorvetão? Agora aqui é θ igual a θ0 mais ômega 0, t menos t0, mais metade da aceleração e o tempo ao quadrado. Daí o sorvetão. Então veja que em vez de S é θ, em vez de V é ômega 0, em vez de A é alfa. E o vovô ateu está aqui também. Olha lá, o vovô ateu. Só que em vez de V, agora é ômega. Em vez de A, é alfa. E o Torricelli também, misturando as duas para eliminar o tempo, você vai ter a equação de Torricelli. Olha lá, ômega ao quadrado é ômega 0 ao quadrado, 2 vezes alfa, vezes a variação de posição angular. E a equação do MCU, movimento circular uniforme, são análogas ao MRU. Não tem o sorvete? Θ igual a θ0 mais ômega t menos t0. É a fórmula do sorvete, tá vendo? Então é isso aí. Bora fazer uns exercícios?